Vamos lá, meus amores. Agora a gente vai aprender um pouquinho a respeito das funções aí do pronome ser. A gente aprendeu, né, lá na voz passiva sintética. Quem lembra da voz passiva sintética? A gente tem o verbo. Quem se recorda? Na terceira pessoa do singular ou do plural, seguido do pronome ser. Então, a gente precisa aprender a função aí desse pronome ser, ok? Aqui, tá, na matéria de hoje, a gente vai aprender que esse ser, ele pode apresentar duas funções. Pronome apassivador e pronome indeterminador do sujeito da oração. Então, vamos lá. Primeiro, com o pronome apassivador, o ser vai se apresentar dentro de qual voz? Voz passiva sintética, que é aquela que o sujeito recebe a ação do verbo. A gente tem o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, seguido do pronome ser, mais o que a gente viu? Objeto. Objeto o que, gente? Essa não é a organização da voz passiva sintética que a gente aprendeu? Verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, seguido do pronome ser, logo após o objeto direto. Então, como pronome apassivador, esse ser só pode funcionar com essa função dentro da voz passiva sintética. Até aí, ok? Então, vamos lá. Vende-se fazenda. Verbo vender é um verbo transitivo direto. Por quê, gente? O que é que vende? Vende-se o que aí, gente? Fazenda. Então, esse verbo vender é transitivo direto porque ele tem como complemento fazenda. Até aí, ok? Não tem preposição no início, objeto direto. Então, toda vez que a gente tem, ok? Um verbo transitivo direto, esse pronome ser que acompanha esse verbo, ele é chamado de pronome apassivador. Por que ele é chamado de pronome apassivador? Porque nessa oração existe aí o objeto direto, que também funciona como o que, gente? Como sujeito da oração. Olha só, o que é que vence? Fazenda. Então, fazenda também é o quê? Pode ser chamado de sujeito da oração. Então, olha só, gente, esse verbo pode ir para o plural. Se isso aqui também funciona como sujeito, esse verbo pode ir para o plural. Vendem-se fazendas. Certo e errado? Seria voz passiva sintética também? Sim. O verbo pode estar no singular ou no plural, seguido do pronome ser. Então, toda vez que a gente tem um verbo transitivo direto dentro da voz passiva sintética, esse ser funciona como pronome apassivador. Ok? O verbo ele apresenta assim sujeito da oração, fazenda. Por isso que ele é o pronome apassivador do sujeito da oração. Ok? Até aí? Então, isso aqui é importantíssimo. Eu posso transformar essa voz passiva sintética em analítica? Posso. Olha só, vende-se fazenda. Como ficaria? Na voz analítica. Fazenda é vendida. Ok? Então, toda vez que a gente tem a voz passiva sintética, a gente pode transformá-la em voz passiva analítica. Fazenda é vendida. Ok? Então, ó, verbo transitivo direto acompanha o pronome ser, que é chamado de pronome apassivador. Se esse verbo é transitivo direto, logo ele tem que ter um complemento, fazenda. Esse complemento pode ser chamado de objeto direto ou de sujeito da oração, porque esse pronome é um pronome apassivador do sujeito da oração. Ok? Até aí? Vamos para o pronome indeterminador do sujeito. Gente, nem sempre o ser... eu vi o verbo na terceira pessoa do singular seguido do ser.
a gente tem voz passiva sintética. Não, nem sempre, ok? Nem sempre o verbo estando na terceira do singular, terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, nem sempre a gente tem a voz passiva sintética. Olha o exemplo, amores. Aqui eu não tenho voz passiva sintética. Eu tenho verbo na terceira do singular. Eu tenho pronome ser, mas não tenho voz passiva sintética. Por quê, professora? Por isso que eu escrevi lá em cima. Não pode indicar voz passiva. Vamos ver o porquê? Precisa-se de secretária. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Esse verbo é transitivo direto? Não. Esse verbo é transitivo indireto. Toda vez que eu tiver na oração um verbo transitivo indireto, que é aquele que tem como complemento um objeto indireto, que acompanha aí uma preposição no início desse complemento, esse pronome ser não é mais pronome passivador. Ele é chamado de pronome indeterminador do sujeito, porque aqui não tem sujeito da oração. Precisa-se de secretária. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Isso aqui pode funcionar como sujeito de oração? Não, porque isso aqui é um objeto indireto. Então, esse pronome ser não é mais pronome apassivador. A gente não tem mais voz passiva dentro da oração. A gente não tem mais passiva sintética. Por quê? Porque o ser não é pronome apassivador. Eu só vou ter voz passiva sintética com essa organização: verbo na terceira pessoa, pronome ser, complemento, com verbo transitivo o quê? Direto. Com verbo transitivo indireto não há voz passiva sintética. Eu posso transformar isso aqui em voz passiva analítica? Não posso. Por que eu não posso? Isso aqui não é voz passiva sintética. Eu só posso transformar a voz passiva sintética em analítica se acaso houver voz passiva sintética. Aqui tem voz passiva sintética? Não. Eu tenho a mesma organização, perceberam? Verbo da terceira pessoa do singular, seguido do pronome ser, mas esse verbo não é transitivo direto. É um verbo transitivo indireto. O complemento dele é um objeto indireto. Quando o verbo for transitivo indireto, não há voz passiva sintética. Ok ou não ok? Então, esse ser aqui não é mais pronome passivador. Ele é pronome indeterminador do sujeito. O nome já diz tudo, indeterminador. Por quê? Tem sujeito aqui? Não. Por isso que esse ser é chamado de indeterminador do sujeito. Porque não há sujeito. Aqui há um objeto indireto. Um complemento do verbo precisa com preposição no início. Resumindo, para encerrarmos, voz passiva sintética. O ser é chamado de pronome passivador, porque o verbo é transitivo direto. Não tem preposição aqui no início do seu complemento. Ok? Voz passiva sintética. Aqui há voz passiva sintética? Não. Por que não? Porque aqui o verbo é transitivo indireto. Então, aqui, esse ser não é mais pronome passivador, e sim pronome indeterminador do sujeito. Outra observação importantíssima para eu encerrar. Na voz passiva sintética, esse verbo pode ficar no singular e pode ir para o plural. Não é isso? Porque o sujeito pode variar. Fazendas. Fazenda, fazendas. Aqui, como pronome indeterminador do sujeito, esse verbo
transitivo indireto só fica na terceira pessoa do singular. Ele não pode ir para o plural, é outra observação importante. Esse verbo aqui é sempre no singular. Se aparecer um verbo no plural, já sabe que esse pronome é o quê? Apassivador. Porque o verbo transitivo direto pode variar. Ok? Singular ou plural. Aqui não. O ser funcionando como pronome determinador do sujeito, verbo transitivo indireto, esse verbo só fica na terceira pessoa do singular. Nunca vai para o plural. Ok? Porque o objeto direto não vai variar. Ok, gente? Então, não há concordância do verbo com o objeto aqui. Beleza, crianças? Por isso que o verbo sempre terceira pessoa do singular. Fechamos? Então, ok.